Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo. Hoje nós estamos trazendo o Bruno, que é um torcedor do Ceará, o Vozão, que vive um momento muito especial na sua história. E claro que vai ser assunto hoje aqui. Lembrando que a gente grava no Instagram, mas depois disponibiliza no YouTube, beleza? Bruno, eu sempre começo perguntando sobre como o torcedor começou a torcer pelo time. Mas primeiro eu quero que você se apresente, né? Porque o pessoal ainda não te conhece, né? Vamos aproximar aí o pessoal de você. Tá, beleza. Bom, galera aí do Esporte Números, meu nome é Bruno, tenho 24 anos, trabalho no Exército, né? Estou no curso de formação e graduação de sargentos, e eu nasci no Acre, né? Morei 16 anos da minha vida lá no Acre, depois me mudei para o Rio Grande do Norte, né? Onde eu morei 7 anos e atualmente eu estou morando lá no Rio de Janeiro. Rapaz, essa história é sensacional. Essa vai ser uma das mais legais, porque assim, você falou aí em 3 estados e nenhum deles é o Ceará. Aí a curiosidade só aumenta, né? Como você começou a torcer pelo Vozão? O Ceará é um time gigante, né, Nival? Tem torcedor todo o país. Mas vamos lá, essa história, para eu começar a contar ela, eu tenho que começar lá de trás. Certo. O meu avô, ele é torcedor do Fortaleza. Mas não era torcedor normal, não. Ele era aquele torcedor fanático mesmo, que chorava pelo nosso rival, né? E aí todos os filhos dele torciam pelo Fortaleza, menos o meu pai. E aí, inclusive, meu avô batia no meu pai e tal, mas não teve jeito. Meu pai seguiu o lado certo, graças a Deus. Daí, meu pai foi trabalhar no Acre, né? Onde ele conheceu a minha mãe. E aí eu nasci lá no Acre. Mas aí essa paixão pelo meu pai eu acompanhei. Só que quando eu era pequeno, eu sempre respeitei muito meu avô. Ele só tinha, ninguém é perfeito, né? Ele só tinha esse defeito de torcer pro Fortaleza, mas no resto ele era uma pessoa fantástica, que eu tinha total admiração. Mas eu ficava com aquele medo, pô, vou torcer pro Ceará ou pro Fortaleza, que eu admirava muito meu avô. Mas aí acabei seguindo o meu pai e graças a Deus hoje eu sou alvinegro. A história é um pouco parecida com a minha. O meu avô era do Santa Cruz e minha avó do Náutico. E meu pai tinha 2 irmãos, um do Náutico e um do Santa Cruz. E só ele foi esporte, né? E conseguiu passar isso para mim. A Caramba, história é um bacana. pouco parecida, né? Só que eu nasci em Pernambuco mesmo, sou recifense mesmo. Pois é, sempre foi difícil isso aí pra mim, porque eu nunca morei no Ceará, então eu nunca tive aquela Sim, proximidade, né? Foi mais pela televisão mesmo, mas sempre que eu posso eu vou lá a Fortaleza assistir os jogos. legal. Tem uns comentários aqui que eu vou ler logo. Nosso amigo Cledi. Sim, galera, só esclarecendo, eu conheci Bruno no programa Fanáticos do Esporte Interativo, na segunda edição. Inclusive, Bruno foi finalista. Cledi está falando aqui que ele é o campeão moral, e eu concordo. Eu acompanhei o programa, enfim, quem acompanhou sabe algumas coisas de bastidores que aconteceram. Para mim também, o Ceará foi o campeão moral daquele programa ali. O meu amigo Cledi pediu para fazer essa pergunta. Quem ele acha que é o campeão verdadeiro, né, do programa? Enfim, mas não vamos entrar nessa polêmica, né? Porque o assunto aqui hoje é esporte Ceará. É, um abraço aí pro Cleidi, né? Que eu tive o prazer de conhecer ele, assim como o Nivaldo lá no Rio de Janeiro, né? No programa que a gente participou. Um abraço aí, Cleidi, tamo junto. E esse negócio do fanático vamos deixar pra lá, que já passou, né? Passou, o importante é que a gente se conheceu lá e a gente tem esse contato até hoje aí. É, Vamos para uma parte que eu sempre acho interessante de saber a visão que um torcedor do Ceará tem. Por mais que você não seja cearense e não more lá, mas você é torcedor do Ceará. Então o material que você consome está relacionado diretamente ao futebol cearense. Aí eu queria saber que visão vocês têm, especificamente torcedores do Ceará, sobre o Esporte Clube do Recife. bom, o esporte eu acredito que seja, principalmente aí nos últimos anos, de 2008 para cá, seja o principal clube do Nordeste, né? Eu vou tirar aqui o lado fanático e vou ser sincero. É o time que mais apareceu, ganhou a Copa do Brasil sobre o Corinthians, né? Que é uma equipe grande do Brasil. Jogou Libertadores, né? É fato que poucos clubes do Nordeste conseguiram. Sempre faz boas campanhas, sempre está brigando ali. Chegou a brigar pelo G4 da Série A em 2015, né? Então é o time que sempre teve, eu acredito até, os 2 maiores clubes do Nordeste são o Sport e Bahia. Sim. Isso é indiscutível, né? Eu acredito que o Sport de 2008 para cá foi a maior força do Nordeste. O Bahia chegou a jogar a Série C por 2 vezes, o Sport nunca jogou. Então é uma camisa que impõe respeito. Esporte e Ceará, né? Vamos fazer esse merchan, né?
Os únicos dois nordestinos que nunca foram para a Série C são Sport e Ceará. Pois é, o outro lado lá não gosta muito que a gente fale isso não, mas é um fato, né? É. Então é um time que impõe muito respeito, né? Sempre, quando a gente vai jogar contra o Sport na Ilha do Retiro, a gente sempre espera um jogo muito difícil pelo estádio, que é um caldeirão, pela torcida, que sempre lota, faz uma festa fantástica. Então é um time que tem aí, é um dos mais respeitados, se não o mais respeitado do Nordeste. Eu acho que hoje, isso que você falou de 2008 para cá, eu concordo, mas hoje é difícil dizer que o Sport está à frente do Bahia, pelo momento até administrativo do Bahia, que o Sport está com esse problema extracampo já dos últimos anos, que vem entrando cada vez mais no campo, né? Então, por Sim, isso eu que o falei. Sport tem colhido alguns resultados ruins. Exatamente, eu falei relacionado à história aí dos Sim, últimos sim, anos, né? Atualmente sim, o Bahia tá à frente aí de sim, todos do Nordeste, né? Pela fase que vive. sim. Vou ler só mais uns comentários aqui, ó. Consulado do Esporte de Lisboa presente. Meu amigo João Arthur, do Esporte Caruaru Oficial. Um abraço, João. Edna Holanda dizendo: esse Bruno conhece. Conhece ela? Conheço a minha mãe, um beijo, mãe. Ai, ai. Vou dizer agora a minha visão sobre o Ceará. O Ceará, eu comecei a acompanhar futebol em 98, né? Então, eu me acostumei a ver o Ceará na Série B, sem demérito nenhum, falando a verdade. O Ceará, para mim, era o time que tinha aquele carimbo de Série B, de sempre jogar Série B. Mas a partir da primeira vez que ele subiu, que foi em 2009, junto com o Vasco, né? Naquela Série B que teve Vasco, Atlético Goianiense, Ponte Preta Sim. e Ceará, se eu não me engano, foram os 4 que subiram, né? A partir dali, a minha visão sobre o Ceará mudou, né? Coisa de 10 anos para cá, mudou a minha visão sobre o Ceará, porque eu vi que administrativamente o time estava se preparando para uma consolidação. Eles não estavam subindo por subir, que a gente vê muito time que sobe por subir, por exemplo, o Joinville mesmo, que hoje está na Série D, né? Mas o Ceará não. O Ceará, eu via que existia um movimento ali, administrativo, preocupado em estruturar o clube para ele se consolidar no cenário nacional. E eu vejo que hoje esse movimento vai dando efeito, porque o Ceará vai jogar pela terceira vez seguida a Série A. Entre os nordestinos, eu acredito que só quem fez isso nos pontos corridos foi Sport, Bahia e Vitória. Então o Ceará é o quarto a chegar nessa marca. Então é muito relevante. E essa evolução administrativa está se refletindo diretamente dentro de campo, que é um movimento meio que contrário do Sport. O Sport vinha conseguindo bons resultados, mas começou a contrair algumas dívidas que não eram compatíveis com a estrutura que o clube tinha naquele momento e está pagando isso hoje. Hoje a folha paralela do Sport está disputando com a folha do elenco atual. Por isso que a tendência na Série A é uma briga para não cair, infelizmente. E eu vejo que essa evolução do Ceará é reflexo do fora de campo, que está vindo para dentro, que é um movimento meio que contrário do Sport nos últimos anos, né? Por isso que hoje, se os dois se enfrentarem, a torcida pode até ficar chateada comigo, mas o favorito hoje, se os dois se enfrentassem, seria o Ceará, por mais que historicamente a gente saiba que a camisa do Sport tem um peso maior. É. Vamos continuar, vamos continuar. O que foi aí? Você achou alguma coisa que discordou? Foi? Vamos continuar, vamos continuar. Vamos lá. Eu gosto de perguntar sempre 3 jogadores que vêm à sua cabeça quando você pensa no Sport do Recife. Quais são os 3 jogadores que vêm logo na sua cabeça? Ah, o principal, eu acho que é indiscutível também, é o Magrão, né? O primeiro, Sim. jogou por muitos anos, conquistou títulos, é ídolo, né? Por mais que tenha feito o que fez aí nos últimos acontecimentos, mas o Magrão é o primeiro. Eu acho que todo o Brasil pensou em esporte, pensou em Magrão, Sim. né? O segundo jogador que eu coloco, como eu comecei a acompanhar futebol ali por 2008, 2009, eu coloco o Carlos Bala. Foi campeão da Copa do Brasil, 2006, né? Brilhou. Ele chegou em 2007, aí foi campeão da Copa do Brasil em 2008. 2008, desculpa. Sim. Carlos Balas, que foi campeão, e o terceiro jogador mais recente é o Diego Souza, né? Diego Souza. Que tinha um amor grande aí pelo esporte e jogou bem aí. E até hoje tem, viu? Tem gente que fala que ele queria vir para cá, mas teve algum problema de bastidores que a gente nunca vai entender, né? Direção, a gente nunca sabe exatamente o que acontece. Mas tem vários. eu soube que ele chegou muito perto esse ano de voltar ao esporte, mas teve algum problema de bastidores aí. Mas tem vários, né? Aí tem o Dutra, eu lembro bem do Dutra. Sim. Tem o Leonardo, não sei se tu lembra do Leonardo. Que Claro. jogou, né?
Jogava O muita bola. Leonardo é, na minha opinião, o maior jogador da história do esporte. A torcida normalmente se divide entre Leonardo ou Magrão, né? Mas eu tô no Team Leonardo. Eu lembro bem do Leonardo, foi pro Vasco, né? Junto com o Juninho Sim, Pernambucano. Tem verdade. vários esportes. E também sei dos antigos, pô. Ademir Menezes, Sim. Vavá. Pô, não tem Não, os mas caras eu que gostei fizeram assim, história. porque normalmente eu peço para dizer que você acompanhou, né? Que você viu jogando e tal. Então foi legal, você falou jogadores mais recentes aí. E eu vou fazer isso também com o Ceará, né? Eu sempre Vamos falo lá. também, meus três. Ó, o primeiro não tem como ser outro, Sérgio Alves. Por quê? Excelente. Sérgio Alves foi revelado no esporte. Aqui ele fez alguns gols aqui, mas não chegou a ter tanto destaque ainda. Isso foi o início da carreira, começando profissional e tal. E no Ceará, nos anos 90, pensar no Ceará era Sérgio Alves fazendo gol. Gols do Campeonato Cearense, estava lá Sérgio Alves. Gol da Copa do Nordeste, estava lá Sérgio Alves. Então, primeiro cara que vem na minha cabeça, Ceará, é Sérgio Alves. Gostou aí da escolha? Gostei. Pô, o maior que teve aí nos últimos anos. Pernambucano, né? Que brilhou com a camisa Sim. alvinegra. O segundo é mais recente, só que também tem uma identificação enorme com o Ceará, que é Ricardinho, que inclusive está no elenco atual. Por que eu lembro muito de Ricardinho? Primeiro porque o Ceará dos últimos 10 anos, pensar no Ceará dos últimos 10 anos é pensar em Ricardinho. Em acesso, em campanha de Copa do Nordeste, a gente sempre lembra dele. E ainda tem mais um bônus assim, para eu lembrar muito dele, é que o esporte cansou de especular esse nome. Ele nunca veio. Mas o esporte todo ano especulava esse nome. Pessoal que faz parte de grupo de Facebook, que acompanha o Twitter, sabe que sempre rolava nesse boato. O esporte está sondando o Ricardinho, o esporte está sondando. Nunca veio, mas já teve umas 10 sondagens. É verdade, eu lembro bem dessa história. Ou era Uhum. sempre o Sport e o Vitória. Se cogitava. Disseram que no Vitória já estava até treinando. Saiu uma história. Mas graças a Deus ele ficou aí. Já tem 8 anos com a camisa do Ceará. Ele chegou a ter uma saída para o exterior e voltou. Isso, Ou foi... exatamente. Voltou pouco tempo depois, passou 6 meses, se eu não me engano. Uhum. Na Arábia Saudita ele foi. Ah, isso mesmo, é Oriente Médio, tava com essa lembrança. E o terceiro, eu não vou quebrar minha tradição de sempre dizer um goleiro, Adilson. Mas Adilson é por praticamente uma Série B em específico, que foi a Série B de 2006. Eu até vou chegar lá mais na frente, quando a gente for falar dos jogos, mas teve um jogo contra o Sport que esse cara queria que o Sport saísse sem fazer um gol, velho. Ele pegou muito. Esse cara era muito bom goleiro. E eu acredito que ele teve uma história longa no Ceará também. Passou muitos anos no Ceará, não é isso? Sim, uma boa parte da torcida considera o maior goleiro da história do Ceará, o Adilson Paredão. Ele que agora está entrando aí no meio das redes sociais, abriu o Instagram recentemente, está sempre fazendo live também. Inclusive me segue aqui no Instagram. Adilson é um grande ídolo da história do Ceará e que jogou na época das vacas magras. Então, por isso é considerado mais ídolo ainda. Nosso amigo Carlos, do História do Leão, tá com uma lembrança legal aqui. Eu nem veio na minha cabeça. É verdade, Carlos, que Sérgio Alves marcou o gol que garantiu o Sport o acesso da Série B de 90 para a Série A de 91. Um Guarani Sport, que foi 1-1. O gol do Sport foi de Sérgio Alves. Ele jogou ali, né? No 90, 91, ele estava no Sport ainda. Aí, estão te cobrando aí que tu não citou o Magno Alves, pô. Magno Alves é difícil. É difícil porque, assim, ele teve uma passagem que nem dá para dizer que foi uma passagem pelo Sport. Eu acredito que ele entrou uns 2 ou 3 jogos no segundo tempo, já saiu. A história aqui foi que ele estava velho. Mas como é que ele estava velho? Depois ele foi pro Isso foi em Ceará. 2012. Em 2014, no Ceará, que o Sport acabou ganhando o título, mas ele infernizou ali. Fez o gol, né, do jogo da ida. Quase fez o 2-0 num lance driblando Magrão. Ou 2-1, não lembro. E é um cara que eu lembro muito dele no Ceará, mas só que o que marcou mesmo, os que marcaram mesmo foram esses três aí, né? Sérgio Entendi. Alves, Ricardinho e Adilson. Porque eu tenho a tradição de botar um goleiro, que é, como é que se chama? Um corporativismozinho, né? Porque eu era goleiro, eu sempre cito um goleiro nos meus três aqui. É meio que um Entendi. padrão. Esse mesmo cara perguntou por onde anda o Magno Alves. O Magno Alves ainda tá jogando, tem 44 já, tá jogando no Atlético de Alagoinhas, lá na Bahia. Inclusive fez gol Ó, no Bahia aí na última olha, rodada. nosso amigo Felipe, fanático Bahia, um abraço, Felipe, sempre acompanha nossas lives. Tá dizendo que ele brocou o Bahia aos 44 anos. Exatamente. Tá nativo, o velho Magno Alves. Cledi tá lembrando que Alex Gaibu jogou no Ceará, é amigo Jogou. dele, né? É lá do Cabo de Santo Agostinho. Inclusive, eu ganhei uma camisa de Alex Gaibu no sorteio que Nildo fez, que ele estava sorteando camisas por cestas básicas, né? Para
ajudar o pessoal aí que está sofrendo na pandemia. E eu ganhei essa camisa de Alex Cagu. Não recebi ainda, mas já falei com ele e disse que quer autografada. Uma camisa do Ceará, eu acredito que é de 2009. Aí, rapaz. Muito bacana. Ó, agora vamos entrar num assunto que eu estou muito curioso para saber e acredito que o pessoal que está vendo também. Explica um pouco mais. A gente sabe de fora algumas coisas que chegam, mas a gente, quer queira que não, a gente não vive a realidade do futebol cearense. Mas o que acontece, que eu não quero nem que você entre no rival, porque eu também futuramente vou chamar um convidado do Fortaleza. Mas assim, o que acontece? Que o futebol cearense tem crescido tanto nos últimos anos, com 2 times na Série A pelo segundo ano seguido, que não acontecia desde os anos 90, eu acho que talvez até nos anos 80 que não acontecia isso. A que se deve essa evolução do futebol cearense, em específico do Ceará, claro, porque é o seu time? Bom, o Ceará ele teve um presidente que assumiu lá em 2008, o Evandro Leitão, que ele teve justamente a postura que tu falou de mudar as coisas por trás. O Ceará era um clube que atrasava salário, era um clube que estava sempre ali na Série B, como você citou, brigando para não cair. E esse cara, a partir de 2008, chegou e falou, não, vamos mudar isso aqui. Aí, a partir de 2008, começou o processo de estruturação do Ceará. O que ele fez? Comprou um CT que não tinha, quitou todas as dívidas trabalhistas. Então, ele foi fazendo todo esse trabalho por trás. E em 2009, no ano seguinte, já teve a consequência disso, que foi o acesso, né? Então, a partir do acesso... Fazia quanto tempo? Desde 93, que não jogava Série A? Exatamente. Poxa, 16 anos, né? 16 anos. Então, o Ceará, o Evandro Leitão, juntamente com o Robson de Castro, que é o atual, que era o vice na época, foram fazendo esse trabalho de estruturação por trás do Ceará. Hoje o Ceará tem um CT excelente para a categoria de base, que já está dando fruto. Hoje o Ceará tem hotel próprio, hoje o Ceará tem uma estrutura que não faz inveja para os times do Sudeste e do Sul, não. Então, a partir disso, o Ceará foi conseguindo mudar o seu cenário mesmo. Inclusive, não atrasa salário há 10 anos, o Ceará não atrasa salários. Então, saudade do tempo que o esporte estava assim. Então, foi isso aí, a questão da estrutura, a questão do trabalho sério que o Evandro Leitão fez. Aí, quando foi em 2015, logo após o título da Copa do Nordeste que ele conquistou, ele saiu porque ele virou deputado estadual e o vice dele assumiu, que é o atual Robson de Castro, que eu acho que você não gosta muito dele, não. Não, eu até queria entrar nesse assunto. A torcida do esporte, em geral, odeia esse cara, porque esse cara, ele cita o esporte em ocasiões que não tem nada a ver. Pergunta uma coisa pra ele não sei o que, eu sei que é por causa do esporte. Pô, o que o esporte... Até os dirigentes do esporte, um deles até saiu esse ano, né, o Campos, falou, rapaz, eu quero entender que amor é esse que o presidente do Ceará tem pelo esporte. Você tem algum palpite aí? Porque realmente ele cita muito o esporte, né, nas entrevistas dele, né? É verdade, mas só concluindo. Então, a partir dessa postura, o Ceará começou a brigar por acesso, né? Mesmo ali, muitas vezes batendo na trave, mas sempre estava na parte de cima da tabela. Fez uma Série A em 2010 muito boa, então refletiu isso em campo, né? Hoje o Ceará está bem. E o Robson de Castro, eu acho que ele... Robson de Castro. Ele continuou esse trabalho do Evandro Leitão, né? Faz um trabalho sério também, e hoje o Ceará tá vendo, é visto como um exemplo no Nordeste. Mas você nota isso, que ele cita muito o esporte. É porque é leão, rapaz. Aí não gosta não. A torcida do esporte tem uma raiva danada dele, porque ele fica citando o esporte, né? E fica parecendo que, não sei, se for como assim, porque a gente... Eu vi que você não quis comentar, mas a camisa do esporte é mais pesada que a do Ceará, mas hoje o momento não tem comparação. Hoje o momento do Ceará, inclusive administrativamente, é melhor que o do esporte. E por isso mesmo, ele tende a, nos próximos anos, com essa cota de TV mais generosa, quitar as dívidas, porque é um dos times que tem menos dívidas, eu não sei exatamente o número, mas é um dos times que tem menos dívidas no Brasil, né? O Ceará. O Ceará é o time da Série A com menos dívidas, naquela última lista que saiu. E o esporte é o com mais, né? Não, da Série A não. Da Série A não. O Corinthians eu acho que tem mais, não tem não? Eu acho que é o teu esporte, mas não tenho certeza. Não, o esporte eu sei que tem uma dívida perto de 200 milhões de reais. Coisa de inimaginável pensar em amortizar isso em menos de 15 anos. E se o esporte cair esse ano, aí vai para 20, né? Porque o dinheiro da Série B só dá para pagar folha, olha lá. É verdade.
Mas tem que se manter, cara. Não pode cair, não. Não, eu acho muito difícil, infelizmente, pelo que o momento que o Sport vem vivendo dentro de campo também. Até contra o Fortaleza, acho que jogou bem, surpreendeu, porque o Fortaleza era favorito, mas não matou o jogo. Não adianta, não matou o jogo, foi para os pênaltis e todo mundo errou, né? Os caras que bateram erraram, o goleiro pulou todos no mesmo lado. Cara, eu não assisti o jogo, obviamente, que tava passando do Ceará, Sim, mas ouvi dizer que o Sport jogou melhor. jogou melhor, principalmente no segundo tempo, mas não matou o jogo. Se você não mata, o adversário A bola depois... Exatamente. Como diz o nosso velho Muricy, né? Ó, Betinho de Melo tá perguntando aqui, é uma eterna polêmica, né? Quem tem mais estadual, Ceará ou Fortaleza? Ceará tem mais estadual. Pode entrar lá no site da federação e vai ver que o Ceará tem mais estadual. Eu sei que tem uma polêmica, eu não vou entrar nela, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas cada um diz uma coisa, que eu sei. É só entrar no site da federação e conferir, pô. Oficial Ceará, maior campeão do estado. Ó, Felipe, nosso amigo do Fanático Bahia, tá dizendo que o Ceará, aquele título de 2015 em cima do Bahia, ele ainda quer vingar, viu? Não, esse ano eu acho que o bicampeonato vem. O Ceará tá invicto, igual naquele ano, tem uma grande chance de enfrentar o Bahia, né? Vamos pegar agora o Fortaleza amanhã. Ceará e Fortaleza. Jogão. Clássico. Jogão. Ceará Vou vem acompanhar. invicto. Ceará vem invicto, mas Fortaleza é favorito, né? Hoje, pelo momento, eu acho que o Fortaleza é favorito. Mas é clássico, então vamos para cima. E, se Deus quiser, fazer essa final contra o Bahia. Felipe tá falando aí, né, que a final vai ser Ceará e Bahia. Meu amigo João, Arthur, do Esporte Caruaru Oficial, tá dizendo que quem não faz leve, infelizmente, foi o que aconteceu no jogo do Sport com Fortaleza. E Betinho tá perguntando sobre essas 5 estrelas aí do escudo do Ceará. Explica aí. É justamente dessa polêmica que o Nivaldo tava falando aí, pô. É porque o Ceará foi pentacampeão do estado. 5 vezes campeão seguido, como você falou. E é um feito inédito do estado, né? O rival nunca conseguiu. Aí por isso que tá aqui, eternizado, tá registrado, é oficial, não tem discussão. História do Leão, meu amigo Carlos está dizendo que acha que a final vai ser Fortaleza e Confiança. Tá querendo contrariar as expectativas de vocês aí. Ó, Fortaleza eu até acho que pode ser, porque clássico é clássico, mas Confiança eu acho muito difícil. Eu também acho muito Bahia difícil. é muito favorito, muito favorito. E o Felipe tá lembrando aqui que o Fortaleza foi mal contra o Sport e eu concordo. Eu esperava muito mais do Fortaleza e muito menos do Sport, para ser sincero. Foi um jogo que o Sport, se tivesse saído vencedor nos 90 minutos, seria o Sport. Sim, os próprios torcedores do Fortaleza, eu vi comentando isso no Twitter, no Instagram mesmo. Fortaleza não. Tomara que esse não jogue bem contra o Ceará também. E Felipe dizendo que viu os 2 jogos aí. Vamos agora, falando em jogo, vamos falar em jogos marcantes envolvendo o Ceará e o Sport. Eu sempre peço primeiro para o convidado falar 3, depois eu falo meus 3, né? Então diz aí, para você, 3 vitórias marcantes do Ceará em cima do Sport. Cara, vitória marcante. Não tem como não citar a de 2018. O Ceará e Sport. Virou a chave ali, né? O time virou a chave ali. Exatamente, meu amigo. 2018, o Ceará, naquele ano patético que vinha fazendo, e o Sport vinha, no começo estava bem, né? Virou a chave para os dois esse jogo. Aí o Ceará é totalmente desacreditado. O Sport que tinha um bom time, né? Assim, pelo menos jogadores com nomes tinham, né? Tinha o Marlone, tinha o Michel Bastos, Rafael Marques, jogadores de nome. Rafael Bastos, Rafael Marques e Michel Bastos fizeram nada aqui, né? E Felipe Bastos também. Marlone fez, mas fez em 2015. Então 2018 também não adiantou de nada. E aí o Ceará ganhou de 1-0, né? Um gol de cabeça do Arthur Cabral. E a partir dali o Ceará engrenou e conseguiu se livrar do rebaixamento. Então esse jogo... Eu lembro que nesse jogo aí, o Sport tinha acabado de ter um zagueiro lesionado. Aí entrou Max. Se eu não estiver enganado, foi o único jogo que esse Max fez. E esse gol de Arthur Cabral foi em cima de Max. Que Max não subiu e Arthur Cabral subiu sozinho. Foi, exatamente. O Magrão ainda tentou, mas ele colocou a bola no cantinho. Foi muito foda. Aquele jogo foi foda, velho. Esse é o mais marcante, com certeza, eu acho, dos últimos anos, né? O segundo que eu coloco, cara, não sei se tu lembra desse jogo. Foi na Série B de 2013. Ano até que o Sport subiu. Lembro. Eu lembro, na verdade, eu só lembro que Marcos Aurélio fez um golaço nesse jogo. O resto eu não lembro, não. Foi 4-1, cara.
O Ceará vinha muito bem naquele ano, merecia ter subido. Aí na última partida perdeu pro Joinville. Mas esse jogo contra o Sport foi um jogaço, cara. Mota e Magno Alves, o ataque do Ceará. É o segundo jogo mais marcante que eu considero contra o Sport. Terceiro foi mais difícil. O jogo contra o Sport, como eu falei no início da live, sempre é difícil. Então não tem muito recente, não tem muitos jogos marcantes. Mas eu colocaria o desse ano. Para colocar como terceiro lugar, que o Ceará ganhou de 2-1 pela Copa do Nordeste esse ano. Então, esses De virada. Isso, de virada. O Hernani perdeu um pênalti nesse jogo, né? Sim. E Hernani. Hernani esse ano só tá dando dor de cabeça. Baita centroavante, né, não? Ano passado é que foi sensacional, né? Mas esse ano... E o Elton? Rapaz, Elton mal joga. E agora que Ronaldo chegou, o substituto imediato de Hernani, pelo menos depois dessa volta dos jogos, não vou nem dizer volta da pandemia, que a pandemia segue, mas assim, nessa volta de jogos aí, quem tá entrando no segundo tempo é Ronaldo, que veio do Santo André. Era um dos artilheiros do Paulistão. Já não é mais um garoto, se eu não me engano, ele tem 28, 29 anos. Mas é uma aposta válida. Eu sempre acho válido você apostar em jogador que foi bem no Paulistão, né? O problema é ser contratado para resolver. Como aposta, eu concordo, mas para resolver não dá. Verdade. Ceará que trouxe o Charles do Sport, um grande jogador, viu? E isso é reflexo daquilo que a gente estava falando, da questão administrativa. O Sport hoje não tinha, eu não sei quanto foi o valor, mas certamente o Sport, em condições normais, teria conseguido comprar o Charles. Até porque eu acredito que se os dois times dessem o mesmo valor, o próprio Charles ia preferir ficar no Sport, porque ele jogou muito bem aqui em 2019, gostou da cidade, a torcida se identificou com ele, ele criou uma identificação legal aqui no Sport, mas a questão financeira pesou, o Sport não teve como competir com o Ceará, algo que há alguns anos era inimaginável, mas hoje é a realidade, né? É verdade. Rapidinho aí, o Caio Dias, sabe tudo de futebol nordestino, esse Bruno. Caio, que trabalha comigo, é pernambucano também, mas é torcedor do Santa Cruz. Um abraço aí, Caio. Eita, tá eliminado do Nordestão também. Tá eliminado do Nordestão também. Ó, o Elke Júnior falou aqui que Brunão, torcedor do Ceará, que se apaixonou pelo ABC. Tem essa história, Quando você estava em Natal, deu identificação com o ABC? Eu me identifiquei mais com o ABC pelas cores, né? Sim. E eu morava mais próximo do estádio do ABC. Até o escudo é parecido, né? Isso, o escudo é bem parecido. E eu morava próximo do campo do ABC, o Frasqueirão. Então sempre ia aos jogos do ABC em Natal. Legal. Outro jogador falando do Charles que tá jogando, que era do Sport, veio pro Ceará, o Samuel Xavier. Ele não jogou bem aí, né? Ele jogou bem em 2015. Ele chegou em 2015. Mas também em 2015 todo mundo jogou bem. Até Matheus Ferraz, que eu acho um zagueiro muito fraco. Não sei como está no Fluminense hoje. Até Matheus Ferraz jogou bem em 2015. 2015 deu tudo certo aqui. Agora também, vamos dar um desconto, porque jogar do lado de Durval na zaga é fácil, né? Difícil o cara ir mal com o Durval do lado na zaga. Durval é o maior zagueiro da história do esporte, na minha opinião. De longe. Não tem ninguém Durval que chegue parou perto. com quantos anos? Parou com... Ele tinha feito 38, ele ficou para renova, não renova, aí nesse período ele fez 39, só que não chegou a voltar não, ele parou, então o último jogo dele foi com 38 ainda. Mas ele parou no Sport. Na verdade, ele jogou até o fim de 2018, aí em 2019 ele treinou com o time, só que não tinha assinado o contrato, estavam vendo se ele se recuperava para assinar o contrato. Ele treinou com o time em 2019, mas não assinou. Aí ele acabou parando sem jogar em 2019. Entendi. Bacana, muito bonita a história do Durval. Não, demais. Do Esporte Clube do Recife. Demais. E o jeito que ele saiu, principalmente comparando com o jeito que Magrão saiu, então aumenta ainda mais a admiração por Durval. Quem é mais teu ídolo? Eu fiquei curioso aqui. Quem te considera mais? Durval ou Magrão? Rapaz, hoje. Eu sempre considerei Magrão maior, porque todos os títulos em que Durval estava, Magrão estava. E Magrão ainda tem 2 a mais, que foi o período que Durval estava no Santos. Então, o normal seria dizer Magrão. Porém, eu acho que para o cara ser ídolo, não basta o que ele faz dentro de campo. Ele tem que mostrar fora de campo uma identificação com o clube. Eu achei muito triste o que Magrão fez, a forma como ele saiu. Ele tem direito de receber o dinheiro dele, eu não estou dizendo que não tem. Mas o cara que passou 14 anos aqui, ele devia ao menos ter feito um videozinho de 30 segundos dizendo para a torcida do esporte,
eu agradeço o que vocês fizeram por mim, porque a torcida do Sport literalmente coloca ele no pedestal. Muita gente Sim. ficou com o pé atrás, mas assim, 70% eu acho que continuam com a mesma opinião sobre ele. Ele deveria fazer um vídeo, pelo menos, esclarecendo para a torcida, ó, o meu problema não é com vocês, é com os dirigentes não cumpriram com as obrigações dele, e eu vou entrar com ação de justiça por causa disso, mas meu amor pelo esporte continua o mesmo, até porque Magrão só é Magrão por causa do esporte. Quer queira, É verdade. quer não. E Durval não. Durval, ele é um cara discreto, não é de falar, porém, ele chegou para fazer um acordo e de cara ele abriu mão de metade do que o esporte devia a ele, cara. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. A grandeza dessa atitude, para mim, vale mais do que um título muitas vezes. Então, por isso, hoje, eu considero Durval mais ídolo que Magrão. Mas eu acredito que a maioria da torcida ainda considera Magrão. Entendi. Só uma curiosidade disso aí que tu falou, tem um caso parecido, um pouco parecido. O Magno Alves no Ceará. O Magno Alves, ele nunca jogou no rival, né? Isso pra mim já é muita coisa, mas ele sempre tratava o Ceará como segunda opção. Ele estava ali bem no Ceará, o Fluminense mandava a proposta, ele ia. E quando tu falou do Sport, na mesma época o Ceará quis contratar ele. Só que o Sport estava melhor financeiramente, ele preferiu ir pro Sport, depois que o Sport não quis ele, que ele foi pro Ceará. Então, em 2016, ele foi pro Fluminense aí. Em 2016, ele já estava bem veterano, né? foi pro Fluminense e abandonou o Ceará de novo. Ele sempre tinha uma proposta, ele tratava o Ceará como segunda opção. Então, muita gente tem essa mágoa aí com o Magno Alves. Entendo como é. De vez em quando tem um jogador assim por aqui, né? Tem um tal de André, que mesmo assim, se quisesse, quisesse voltar, eu queria, viu? Ó, meu amigo Janderson, que tá sempre nas lives, um abraço, Janderson, dizendo que concorda comigo na opinião sobre Magrão. Pô, legal saber disso, porque às vezes eu fico com medo de algum julgamento por minha opinião, mas minha opinião de fato é essa. Você perguntou, eu tomei a liberdade de dizer. Mas vou chegar agora nos meus 3 jogos, que a gente deu uma enrolada aí. Nos meus 3 jogos contra o Ceará. Vamos lá. Eu vou fazer um pódio, né? Vou começar do terceiro lugar. Terceiro lugar, eu vou colocar uma de 2001 na Copa do Nordeste. Não é nem por um gol, nem por uma importância específica da vitória, mas por um lance incrível. Eu não sei se você vai lembrar, entre Leomar e Sidney, que era a dupla de volantes do Sport, fizeram um ótimo Brasileirão em 2000 e ficaram ainda no comecinho de 2001, mas depois saíram. Aí naquele comecinho de 2001, o Sport Ceará no Nordestão, na ilha, o Sport ganhou de 3-0, só que teve um lance incrível. Eles fizeram uma tabelinha de cabeça no meio campo, velho. Uns 5 passes de cabeça, tá? Um pro outro. E no fim da jogada, a bola foi lá pro ataque e tal, e a conclusão foi um gol de Leonardo. Então foi muito marcado esse lance. Foi um 3-0, mas tá em terceiro porque tem 2, assim, que não tem como não entrarem. Aí tu tá de brincadeira, né, Nivaldo? Tu quer que eu lembre de um jogo de 2001 que o Ceará perdeu de 3-0, pô? Não, eu tô dizendo que eu lembro porque eu tinha 10 anos já. Você é mais novo que eu, você tinha 6, eu acho, né? Aí você não vai lembrar, mas de 8 para 9, assim, eu já lembro, né? Aí eu lembro desse. Aí os outros 2 você vai lembrar. O segundo lugar é o de 2006, da Série B, que foi 1-0 pro Sport. Eu tô até com a camisa desse jogo aqui. O Sport lançou no fim de 2006 e ficou com ela no Pernambucano em 2007, que conquistou o bi naquela altura. Foi 1-0, mas aquele 1-0 que você já acha que o gol não vai mais sair. Porque a Adilson, como eu adiantei aqui, quando eu falei dos jogadores do Ceará que eu lembro, a Adilson fechou o gol ali. Todo mundo ia lá na cara do gol, a Adilson pegava. Chance cara a cara, pra fora, na trave. Goleiraço. Cadê? Não chega, não sai gol. Eu lembro que eu olhei pro meu pai fizer, e o Sport estava pertinho já do acesso. Isso foi nas últimas 5 rodadas por aí da Série B. Meu pai, rapaz, tem dia que não sai, né? O Sport pode chutar quanto for aí que não vai sair. Mas aos 35, mais ou menos, do segundo tempo, Rodrigo, um meia que chegou emprestado pelo Flamengo, que no último jogo teve um episódio ridículo que ele marcou um pênalti, que parece que é coisa assim que premeditada, não dá para entender. Mas assim, ele chegou, fez uma jogada ali pela ponta esquerda e deu um balãozinho para a área. Anderson Aquino fez aquele gol de cabeça. Anderson Aquino perdeu a posição. Ele começou a Série B como titular, perdeu a posição e naquele jogo entrou para ser o herói, né? Não foi matematicamente o jogo do acesso, mas foi quase o jogo do acesso. Porque o Sport ali, eu acredito que bateu 60 pontos, faltando 4 rodadas, então era quase impossível não subir. E esse gol foi muito importante. Foi um gol de cabeça. A bola vem um chuveirinho assim, né? Um gol de cabeça. Aí não deu para Adilson, né? A Adilson já estava esperando que é aquela bola que você não sabe se vai tocar ou não vai tocar em alguém, né? Aí essa triscadinha de Anderson tirou do alcance de Adilson. O Sport ganhou esse jogo de 1-0.
Em primeiro lugar, todo mundo já sabe, né? Deus. Jogo do título da Copa do Nordeste 2014. Neto Baiano faz aquele gol de pênalti marcante com aquela narração do radialista cearense Gomes Farias. Gomes Farias. E fica frescando, foi para a bandeirinha de escanteio. Depois daquilo ali, ele meio que consagrou aquela comemoração na final do Pernambucano, no jogo de ida. Ele fez gol contra o Náutico, comemorou assim. Contra o Botafogo, na Série A, que ele fez um gol do meio campo, ele comemorou assim. Virou a marca dele depois desse gol aí. E foi um jogo marcante porque o primeiro tempo foi aquele domínio absoluto do Ceará, né? E o Ceará foi fazer aquele 1-0 já no finzinho. Só que mesmo depois de 1-0, ainda no primeiro tempo, teve uma chance incrível, assim. O cara e Magrão, acho que foi Ricardinho. Ricardinho chutou a bola para fora. Aí eu falei, pô, esse era o gol pro Ceará. Meteu 2-0, aí ia pro segundo tempo já na igualdade. E o Ceará com o momento todo a seu favor, o Castelão lotado a seu favor. Ia ser muito difícil o Ceará não chegar ao terceiro ali, ou até se fosse para os pênaltis, ter um momento psicológico melhor pelo jogo que fez, né? Mas aí não fez aquele gol, ficou 1-0. E no comecinho do segundo tempo, já naquele estágio, talvez precipitado do Ceará, de ir em busca do segundo gol, deixou um buraco muito grande ali na defesa, né? Aí Ailton entrou, o goleiro deu um toquinho ali na perna dele. Quase que Ailton se jogava antes, mas deu um toquinho ali na perna dele. Aí foi o suficiente para o juiz dar o pênalti. Neto Baiano fez aquele gol, o famoso gol frescando com o Neto Baiano, que cara, não podia não ser, né? O primeiro lugar. Esse aí é dolorido, viu, cara? Porque 2014 o Ceará fez um grande ano, mas bateu na trave nas duas vezes, tanto na Copa do Nordeste como na Série B, cara. Ali a gente perdeu o jogo de 2-0. Pra mim, o Ceará perdeu aquele título no jogo de ida, 2-0. Sim. Pro Sport na Ilha. Mas a gente é torcedor, eu saí daqui de Natal, né? Morava aqui ainda. Fui, peguei o ônibus, cheguei 9 horas de ônibus. Cheguei na rodoviária, fui direto pro estádio. Castelão lotado, o Ceará abriu 1-0. Eu falei, agora vai, não tem jeito mais não. 62 mil pessoas, não foi? Exatamente. Quando fez o primeiro, eu falei, agora já era, agora vai ser campeão. Aí logo em seguida, de pênalti, cara, foi foda. Foi dolorido aquele título. E como você falou também, no fim do ano, na Série B, ficou no quase, né? No fim do ano, pra mim, muita gente considera esse Ceará de 2014, que mesmo não subindo e mesmo não tendo sido campeão na Copa do Nordeste, um dos melhores times que chegou a ver. O Sérgio Soares naquele ano montou, o time jogava pra frente, não tinha medo de ninguém. Mas o Sérgio Soares é sempre assim no Ceará, cara. Vai, e quando você pensa que vai ser coroado, ele perde ali na reta final. Mas graças a Deus, no ano seguinte, a gente foi campeão na Copa do Nordeste em cima do Bahia aí do nosso amigo Felipe. Nosso amigo Cledi tá dizendo aqui, Bruno e Nivaldo sabem muito, eles sabem até o CPF dos jogadores. Que é isso, Cledi. Tamo junto. E nosso amigo Carlos, do História do Leão, fazendo um comentário aqui que hoje é inimaginável pensar que Fortaleza disputou a Série C e que o Ceará passou tanto tempo na Série B, porque pela estrutura que os dois times têm hoje, os dois times entram na Série A com uma condição muito mais favorável que a do Sport. Muito mais, pelo menos esse ano, né? O Fortaleza deu uma mudada aí depois do Rogério Ceni, né, cara? Ele tá fazendo um grande trabalho aí, estruturou também o time, que é importante, e realmente não dá nem pra acreditar, né? Mas vamos ver aí como eles vão ficar. Depois se o Rogério Ceni sair, eu não sei se vai continuar não, viu? Eu vou te dizer até um negócio. Meu amigo João Arthur, que é do Sport Caruaru Oficial, tá participando com a gente. Ele fez uma live pós-jogo comigo, depois da eliminação contra o Fortaleza. Aí eu falei pra ele, rapaz, o Fortaleza tem uma vantagem, porque o técnico é o dono do time. Até uma garrafa d'água que entra lá, ele tem conhecimento. Ele tem o clube, não é nem o time, o elenco, é o clube, tá na mão dele. E até eu vi na ESPN essa semana um comentário, eu não lembro de quem foi exatamente, mas que Rogério Ceni tem que saber que o próximo time que ele for não é o Fortaleza, né? Que ele foi pro Cruzeiro no ano passado, que ele passou um mês e voltou pro Fortaleza. E ele chegou pensando que ele ia mudar a forma de funcionamento do clube. E a gente sabe que o Cruzeiro é um poderosíssimo clube brasileiro que tem dirigentes que estão lá há anos, tem uma estrutura consolidada, tem os jogadores com muitos anos de clube. Então não é fácil você chegar e mudar uma mentalidade. E talvez ele tenha pensado que ele pudesse fazer o que ele fez com Fortaleza. Só que Fortaleza é outro momento. Fortaleza estava aberto a isso. Fortaleza queria, porque foi uma troca, né?
Fortaleza precisou dele e ele precisou do Fortaleza. E os dois cresceram juntos, né? E ele tem que também pensar isso, que o próximo time que ele for, que eu acho que o correto seria esperar terminar esse ano, fazer aquele brasileiro ali tranquilo de novo, né? Do meio da tabela, e pensar em ano que vem pegar um projeto do início. E eu falei isso, né? Ele é o dono do time lá, né? Ele é o dono do time, ele que manda em tudo lá, aparentemente, pelo que a gente vê, né? Ele teve a oportunidade no São Paulo, não acertou. Teve a oportunidade no Cruzeiro, como você falou, e não acertou. Mas no Fortaleza está dando certo. Eu não sei quando ele sair, porque quando ele saiu justamente para o Cruzeiro, quando o Zé Ricardo chegou lá, foi só derrota. E o Ceará tá com o Guto Ferreira, né? Velho conhecido aí de vocês. Guto é complicado, velho, assim, porque Guto, eu acho que ele é um bom técnico. Porém, ele aparenta que muitas vezes quer uma solução mais simples. Várias vezes durante a Série B, o Sport estava ganhando, principalmente fora de casa, ganhando por um gol e levava o empate. E quando terminava o jogo, ele dizia: não, empatar fora de casa é bom. É bom, mas depende da circunstância. Pô. Se você tá com o jogo na mão e leva um gol no fim, não é bom, né? Eu acho que às vezes ele se conforma com menos do que ele mesmo ou até o time pode entregar. Aquele time do Sport do ano passado subiu em segundo, perfeito. Perdia muito pouco, perfeito. Mas empatou vários jogos que podia ter ganho. Por esse comodismo, talvez, de achar que o empate já tá bom aqui, não precisa arriscar muito. Eu acho que tem um pouco disso no trabalho dele, porém é um bom técnico. Não é à toa que ele subiu com vários times da Série B para a Série A, né? O Guto tem bons trabalhos aí no Nordeste, né? Com o Bahia, com o próprio Sport. E aqui ele tá indo bem até agora. Não dá... Comete algumas falhas aqui e acolá, mas no geral tá indo bem. Vamos ver amanhã. Caio Coutinho mandou uma pergunta aqui na caixa de perguntas. O que você acha que o Ceará tem hoje de bom que pode servir de exemplo para o Sport? E você falando aí como torcedor do Ceará, o que o Ceará está fazendo hoje que o Sport poderia fazer para se consolidar administrativamente? Eu acho que pessoas sérias na administração, né? Eu não posso falar de estrutura, porque o Sport, se duvidar, tem uma estrutura igual ou até melhor que a do Ceará. Então, o problema do Sport não é a estrutura. Eu acho que são pessoas sérias que estejam ali alinhadas em fazer o time crescer, que é isso que o Ceará tem hoje. Pessoas sérias ali na administração e que estão dispostas a fazer o time crescer mesmo, torcedores do time. Acho que esse é o que está faltando, não sei, né? Eu acho que é o que está faltando no esporte. Nosso amigo Felipe falou que se fosse Rogério Ceni não saía nunca do Fortaleza. É quase o dono da cidade lá, quanto mais do time. Da cidade não. Da cidade não. Cidade não. Marcelo Coelho está perguntando aqui, quem é maior, Fortaleza ou Ceará? Agora dê seus argumentos aí. Cara, o Ceará é maior. Dá para provar, vamos lá. Maior campeão estadual, que é o campeonato que os dois disputam ali, né? Ceará é o maior campeão estadual. Confronto direto, Clássico Rei. Ceará tem mais vitórias sobre o seu rival, né? Maior goleada do Clássico, Ceará também. Quem jogou mais a Série A, a elite do futebol brasileiro? Ceará também. Quem nunca jogou a Série C? Que... Eu tava esperando esse. Esse tem que ter, esse é o clássico. E além porque o Bahia, pode falar, o Bahia jogou a Série C também, mas o Bahia ficou 2 anos lá. O Vitória jogou a Série C, mas o Vitória ficou um ano lá. E o Fortaleza ficou 15 anos no total na Série C. Então, agora eu vou te dizer também, agora o Fortaleza teve um azar ali, perdeu mata-mata para Oeste, para Brasil de Pelotas, para Macaé. Juventude. Sampaio Corrêa. Juventude ainda vai lá, que tem um nomezinho, né? Agora, Oeste, Brasil de Pelotas e Macaé, não dava pro Fortaleza não ter passado, né? E ele sempre fazia a melhor campanha, né? Na fase de grupos, chegava ali badalado em primeiro lugar, decidiu o jogo no Castelão, lotado e perdia. Foi muito sofrimento ali, viu? Nosso amigo Felipe perguntou, e título nacional? Eles ganharam o título nacional no ano que o Ceará tava na elite, pô. Tava na Série A, não tinha como ganhar. Mas se eles querem ganhar esse título nacional de novo, eu acho que eles não querem não ano que vem, viu? O título... A briga é boa pra caramba, eu vou te dizer. Eu não sei dizer assim, quem é maior, Ceará ou Fortaleza. É um estado que tem uma rivalidade muito equilibrada. Como o Grêmio e Inter também é muito equilibrado. Como... Eu não vou nem dizer Atlético e Cruzeiro, porque o Cruzeiro, na minha opinião, tá bem acima historicamente.
como também Atlético e Curitiba. O Atlético está se distanciando. Mas acho que Ceará e Fortaleza estão bem parelhos ainda. Acho que os próximos anos aí vão dizer muita coisa, viu? É, mas 3 anos na Série A também, né? Outro argumento que eu esqueci de citar, o Fortaleza É. nunca conseguiu. Não tem discussão, não. A história diz quem é o maior. Ó, Felipe, nosso amigo, né, torcedor do Bahia, tá dizendo que o apelido Vozinho, porque você apelido lá no Fanático era Vozinho, e da sua dupla, nosso grande Sérgio, Ricardo Fiuza, era Vozão, né? Vozinho e Daniel Vozão. Fiuza. Daniel, perdão. Porque tinha um cara aqui que era Ricardo Fiuza, eu confundi. Daniel Fiuza e você eram Vozinho e Vozão, né? Como é que foi esse apelido que ficou marcado, né? Vocês ficaram marcados, né, com esses apelidos aí. E foram até a final, e na minha opinião, moralmente ganharam. Pois é, o Daniel tem uma certa idade, né? Aí chegou lá, botou aquele chapéu, aquele óculos, aí botaram o apelido nele de Vozão. Aí era a dupla dele, mais novo, baixinho e tal, aí botaram Vozinho. Aí pegou, Vozão e Vozinho. A gente chegou na final, e aí o resto da história, vocês sabem como é que foi. Quem quiser vai ver lá no YouTube que tem, no YouTube do EI. Tom Campelo fez uma pergunta aqui que não vai ser legal, porque ele vai dizer uma coisa, mas é outra. Está perguntando, Tom Campelo, quem é maior, Sport ou Ceará? Ceará, com certeza. Rapaz, Ceará é Sporting Clube. Pode perguntar pro Robson de Castro que ele responde direitinho. não, mas Robson de Castro é apaixonado pelo esporte, ele tem um amor platônico pelo esporte. Não, aí não dá, véio. O momento é melhor, eu reconheço, mas a camisa, o esporte jogou. Todos esses argumentos que você usou aí, eu posso usar agora naquele Ceará e Fortaleza, né? O esporte jogou mais a Série A, o esporte tem título nacional, mesmo que você não considerasse 87, tem a Copa do Brasil 2008. Não, mas eu considero 87 do esporte. Sim, pronto. Melhor ainda, então. Teria a Copa do Brasil 2008 já também, mais participações na Série A, né? Aquilo tudo. E título estadual não dá para comparar muito, porque aqui a gente tem 2 rivais, né? Vocês têm um. E apesar que o Ferrinho seria a terceira força ali, né? Mas desde os anos 90 ele não incomoda, né? Mas eu tenho que defender meu lado, né, torcedores do esporte. Não, claro. Quem claro. vive de passado é museu, né? Claro, Atualmente estamos há 3 anos na Série A. Você tem que defender seu lado. Estamos na semifinal da Copa do Nordeste. Ó, e Betinho Melo participando bastante aqui. Obrigado, Betinho. Está perguntando sobre o número de sócios do Ceará e pergunta a importância também desses sócios, né, para o clube. O Ceará hoje tem cerca de 20 mil sócios, se eu não me engano, cara. É um número raro. O Ceará nunca teve essa cultura do torcedor cearense ser sócio do time. Infelizmente, isso aí tá mudando agora, entendeu? A diretoria vem fazendo um trabalho muito forte aí, falando da questão da importância, né, do sócio-torcedor. Então, essa é a mentalidade do cearense ainda, tanto do nosso lado quanto do rival, ainda falta crescer nisso aí, mas acho que já é um número considerável. Sim, melhorou bastante. O esporte tem mais... Antes da pandemia estava com 35 mil, mas eu acredito que deu uma caída agora. Porque tem essa cultura já de alguns anos, né? De sócio. Inclusive já teve número maior em 2015, quando fez aquela boa campanha na Série A. Chegou a ter 44 mil, se eu não estou enganado. Mas no momento, infelizmente, o número está caindo um pouco, né? Pelo momento ruim dentro de campo. Nosso VLEAP, também não sei qual é o nome dele, mas o nick é esse, tá dizendo que nem tem discussão que o esporte domina. Que é isso? Atualmente não. Atualmente é outra história. Tiago Rodrigues está dizendo aqui, tem que respeitar esse Bruninho. Valeu, Thiago. Abração aí, meu amigo. Tamo junto. Beleza. E Tom Campelo tá reforçando aqui a opinião dele de que o esporte é maior. Beleza, Tom? Valeu. Cara, mas acho que essa questão do sócio que tu falou, eu pensei aqui agora, a Ilha do Retiro é um estádio menor, né? E o sócio-torcedor tem direito à entrada, né? Mas essa é uma das categorias, né? São 35 mil ao todo. Aí tem algumas categorias, inclusive, que não pagam. Tem categoria que é para desconto em cadeira. Tem categoria que é para o que a gente chamava de social e hoje chama de arquibancada da sede, porque tem arquibancada da sede e arquibancada frontal. Que a arquibancada frontal é a arquibancada clássica e a arquibancada da sede é antiga social. Tem categoria separada para cada um e tal. Mas eu acho que talvez um estádio menor, como o do esporte, força até o torcedor a ser sócio-torcedor, porque se você não for sócio, talvez você não consiga adquirir o ingresso. E já o Castelão, 60 mil pessoas, vou fazer sócio hoje... Vou lá no dia e compro um jogo importante. Mas hoje tá tranquilo. Entendendo?
Tá difícil de ver a ilha com mais de 15 mil hoje em dia, infelizmente. Beleza, Bruno. Foi muito legal esse papo. Ó, meu amigo Sérgio Romero, do Sport Jampa, ó, torcedor do esporte do consulado lá de João Pessoa, mandando um abraço também. Sempre participa das nossas lives, amigo nosso, Sérgio Romero, valeu. E queria te agradecer, Bruno. Muito legal. Eu sou fã desse quadro aqui, né? Que tem o nome Conectando Paixões, que é justamente por isso, né? Um torcedor do esporte e um torcedor de outro grande clube brasileiro, um dando opinião sobre o outro, falando alguns jogadores que lembra, alguns jogos que lembra. E fica essa dinâmica bem legal. No instante passa uma hora. Você percebeu? A gente tá aqui, ó, vai fazer uma hora já. A gente tá aqui. É isso aí. Um abraço aí pro meu amigo Estevão, que tá acompanhando a live. Tamo junto aí, meu amigo. Saudades. E é isso aí que tu disse, cara. Quando a gente começa a falar de futebol, que é nossa maior paixão, com certeza, a gente perde a noção do tempo. Eu queria te parabenizar aí pelo teu trabalho, né? Eu sei que tu se formou em Direito, né? Mas decidiu investir aí nesse... E tá dando sucesso, cara. Sempre tô acompanhando ali quando eu posso. Finalmente a gente conseguiu fazer essa live, né? Foi. Tu vinha me contactando há um tempo aí, mas eu pude só agora. Mas foi um prazer aí falar contigo, cara. Sempre que puder, pode contar aí comigo, que eu represento esse time aqui com o maior prazer sempre. Ó, eu vou até dizer, né, já aproveitando que você falou, a minha live com o Bruno tá marcada faz tempo, mas só que ficou para mais de um mês, a gente marcou há mais de um mês, só que ficou para esse dia, porque, como ele disse, né, que ele tá no exército, ele não podia fazer enquanto não tivesse de férias. Então, a primeira segunda que pudesse, assim, nas férias dele, a gente já marcou, já estava encaixadinho. Então, não dá para dizer que deu trabalho para marcar. Marcar foi fácil. O problema foi que a gente esperou, né? É isso aí. Vieram outros antes, eu encaixei na sua frente outros que eu falei depois, justamente para priorizar essa data aí. Mas o importante é que deu certo, o resultado ficou legal e já está no YouTube. É isso aí. Parabéns, Nivaldo. Te respeito muito aí. Continua com o teu trabalho. E vamos torcer aí pro futebol do Nordeste crescer cada vez mais. Vamos torcer aí para ficarem os 4, subir mais um, né? E pela primeira vez a gente poder ter 5 entre os 20 da Série A, né? De pontos corridos. É isso aí. Beleza. Valeu, Bruno. Um abraço. Valeu.